Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas essa é a nossa segunda aula do terceiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? Então me acompanhe aqui, que hoje nós vamos ver, né, um conteúdo novo, um conteúdo diferente. Ele se inicia nessa aula e se encerra nessa aula, e aí depois você responde as questões que ficam aqui embaixo desse vídeo para você conseguir realizar as atividades dessa semana, tudo bem? Então, olha só, o nosso assunto de hoje é a filosofia estética, tudo bem? A estética, ela é uma área da filosofia que se preocupa em estudar a questão da arte, o tema do belo, né? O tema da beleza em si, e como que o ser humano, ele muitas vezes ele constrói a arte, questionar os conceitos da arte, tudo bem? Essa área da filosofia é chamada então de filosofia estética. O nosso objetivo aqui, então, é discutir a condição estética existencial dos seres humanos, né? Refletir e pensar o porquê os seres humanos produzem arte, qual é o objetivo dessa arte, e esse objetivo ele se insere dentro do conteúdo, né? Filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência, que é um conteúdo aí que a gente precisa estar concluindo, tudo bem? Bom, então o conteúdo da aula de hoje é a teoria da arte como imitação, seus desdobramentos, a arte como transfiguração do real, tá? Ou seja, a arte ela tem o objetivo de representar o real, e o grande questionamento que depois nós faremos é o que é a realidade, né? Será que a realidade ela é completamente acessível aos meus sentidos? Será que, de certa forma, a minha fantasia também não constrói a realidade? Isso é um questionamento interessante. Então, primeira pergunta que a gente pode fazer é o que é arte para você? O que é arte para você? Desde as artes plásticas, logicamente, a pintura, um grafite no muro, como também a dança. Né? A gente, todos os anos, tem um festival, né, de dança no colégio Silvio Marcondes. Esse ano, infelizmente, não iremos ter, mas, né, com certeza você já presenciou, né? A dança, ela é arte, ela é imitação, ela é técnica. Então, assim, uma das atividades aqui embaixo vai você definir o que é arte, né? Colocando ali 3 palavras que para você define o que é arte, ok? Bom, continuando aqui, olha só. O primeiro pensador que nos aparece é o Sêneca. Ele vai dizer que toda arte é imitação da natureza. Ou seja, existe a natureza, a realidade, né, o fato da natureza, e a arte humana ela vai ser representar essa natureza, né, dar ali à natureza um retrato fidedigno, né, de como que ela é, o ser humano querendo de certa forma, construir a natureza com as próprias mãos através da arte. Sêneca escreveu, né, aqui algumas obras como sobre a brevidade da vida, a vida feliz, sobre a tranquilidade da alma, sobre o ócio, né? Porém, essa ideia dele, né, de que toda arte é a imitação da natureza, ela nos remete aqui também ao nosso amigo Platão, que vai dizer que a arte ela é uma imitação. A palavra imitação em grego é a palavra mimesis, tá? Imitação é mimesis. Aqui eu coloquei um trechinho, né? O nosso material trouxe aí um trechinho do livro A República, onde Platão justamente ele vai falar, né? Qual que é a função da arte, como que a arte mimética ela se insere no mundo humano. Olha o que diz. Por acaso, um pintor entende como devem ser feitas as rédeas e o freio de um veículo? Ou o que os fabricou? O ferreiro e o carreiro? Ou antes aquele que sabe usá-los? Seu interlocutor diz exatamente, né? O pintor, o artista, ele não conhece a profundidade daquilo que ele está fazendo, ele simplesmente imita, simplesmente reproduz como se fosse um retrato. Platão continua: então, como podemos afirmar que se passa o mesmo com tudo mais?
E o seu interlocutor pergunta: como assim? E ele continua: que são estas as três ações relativas a cada objeto: a de utilizar, a de confeccionar e a de o imitar. Né? Ou seja, tem aquele que utiliza um objeto, tem aquele que confecciona o objeto, né, ou produz, e tem aquele que imita o objeto. É importante a gente saber que quando Platão escreve a República, ele está ali idealizando uma cidade ideal, né, com um ideal de justiça, uma cidade bela, né, Calípole, a cidade bela em grego. E nessa cidade, Platão ele vai de certa forma expulsar os artistas, os poetas, né, enfim, aqueles que produzem a arte por imitação, né, como mimesis. Por quê? Porque para Platão a realidade, o mundo é dividido em duas partes. O mundo das ideias, das verdades supremas, né, o mundo eterno, o mundo imutável, onde reside as verdades, e por outro lado o mundo material, o mundo, né, do fluxo das transformações das coisas, onde tudo perece, o mundo mortal, né, o mundo da sensibilidade. Ele vai dizer que os artistas, os poetas, eles imitam o mundo material, nos distanciando ainda mais do conhecimento da verdade do mundo das ideias. Né? Então, é uma ideia polêmica, uma ideia problemática de Platão, mas enfim, né, de acordo com aquilo que ele pensa como sendo o ideal para o ser humano, né, não se ligar tanto aos sentidos, mas buscar, de certa forma, a verdade através do uso da razão. Continuando aqui, então, olha só, Aristóteles, que vai ser inclusive um discípulo, né, de Platão, ele vai trazer aqui uma ideia também, mostrando a importância da arte, né? Independente se ela promove ou não o conhecimento do mundo através da sensibilidade, ele vai dizer que ela é importante para o ser humano, vai desenvolver ali então uma reflexão a respeito do objeto estético e dizer que para o ser humano é através da arte que ele encontra fruição, né, digamos assim, no mundo. É através da arte que ele sofre, né, o efeito da catarse, alguma coisa que consegue o motivar, alguma coisa que consegue elevar seu status de orgulho, de honra, né? A arte que serve como modelo, quando, por exemplo, Aristóteles vê as tragédias gregas, ele vê ali representações de heróis que vão servir de modelo para o ser humano atuar na sociedade. Então, olha só, a mimesis, a imitação, é capaz de fornecer ao ser humano dois elementos essenciais: a saber, prazer e conhecimento, tá? Então, a catarse ela é esse prazer que a gente sente quando né, vê um bom filme, por exemplo, quando ouve uma boa música, quando está diante de uma bela obra de arte, ok? E gera também ali um tipo de conhecimento, né, um conhecimento muitas vezes cultural, ok? Então, olha só, aqui agora a gente vai mostrar, nós iremos mostrar algumas obras de arte clássicas, né, da nossa cultura. E olha só, o Nascimento da Vênus, aqui a representação de apenas um detalhe, né, um detalhe ali do como se fosse um porta-retrato, né, mas a obra ela é maior do que essa. Nós vemos aqui então a busca da imitação da figura humana, né? E como se trata da Vênus, a gente vê ali a representação de um ideal de beleza feminina representado aqui, ok? Continuando, aqui, né, a obra de Leonardo da Vinci, uma das mais famosas dele, né, La Gioconda, ou popularmente conhecida como a Mona Lisa, né? Aqui já não se trata mais da representação de uma divindade, mas a representação humana do feminino, né? A gente vê aqui a expressividade, a gente vê ali a incógnita no olhar, no sorriso, como se tivesse algo ali naquela pessoa escondendo, né? Alguma coisa. Então ali digamos assim, a representação, né? A imitação de expressões, né, do ser humano, esse olhar
icônico. Aqui um quadro importante que ilustra a ciência moderna, a ciência da experimentação, a aula de anatomia do Dr. Tulp, de Rembrandt, onde você vê aqui, né, um grupo de pesquisadores médicos abrindo um corpo defunto de um ser humano, né, fazendo ali uma dissecação, de certa forma, tendo em vista o conhecimento, tendo em vista explicar como funciona o corpo humano, né, a representação de um período científico, de um período histórico, né, o retrato desse período. Depois, uma obra, né, retratando aqui a natureza e ao mesmo tempo o engenho humano, né, a natureza e uma construção humana aqui também representando, né, a questão da busca por energia através aqui da utilização da água, né, para girar essas grandes rodas, enfim, né, também uma representação aí de um período histórico, a representação da natureza, buscando fazer um retrato disso daí. Aqui, Crianças no Banho, né, de Mary Cassatt, aonde se retrata também uma cena do cotidiano, né, de relações humanas ali entre a criança e a mãe, um momento onde o banho infantil, né, que hoje é tão simples, né, através de uma banheira, através de uma água quente que sai de um chuveiro, aqui a gente vê isso acontecendo através da criança, né, colocar os pés na água, envolta numa toalha, no colo da mãe, né, como era mais complexo no passado. Então, olha só. Aqui, Cézanne, a cesta de maçãs, a representação da natureza morta, né, ou seja, a natureza desconexa, né, digamos assim, tirada, colocada numa mesa, cortada, montada num cenário, né, a representação disso, representação de uma cena produzida pelo humano. Aqui uma representação de Goya, né, natureza morta com peixes dourados, também uma ideia parecida, ok? Né, um tema da alimentação humana aí, a pesca, o trabalho humano. Aqui o Rapto de Proserpina, de Gian Lorenzo Bernini, ok? Olha só, olha a perfeição sobre esse tema da imitação, né? De tentar imitar as formas, né? A fuga do feminino, aqui de a força do masculino, né? Todas essas representações que muitas vezes vão criando e fortalecendo o imaginário sobre determinados conceitos, sobre determinados temas, né? Aqui no caso o feminino, o masculino, o poder, enfim. E daí aqui, ó, na próxima imagem, um detalhe, né, dessa obra, de certa forma, aqui, ó, a mão, né, segurando ali, e ao mesmo tempo, veja só, aqui, né, você vê a pressão dos dedos, como que é perfeita a representação da mão, da unha, né, isso aqui foi para ver o detalhe, né, da obra. Depois, Kandinsky, rede oval. Aí aqui já volta, né, uma outra discussão, né, a gente vê aí que se trata de uma figura abstrata. Então, a gente pode se questionar, né, qual que seria a representação? Aqui a composição vermelho, amarelo e azul do Mondrian. Depois nós vamos voltar nessas obras. Claudette Galland, aqui também, uma outra representação, de certa forma, abstrata, né? E aqui as três obras que nós acabamos de ver. O que essas obras, de certa forma, elas imitariam? Ora, se desde Aristóteles se defende a ideia de que a arte é a imitação da natureza, a imitação do mundo humano, nós podemos, de certa forma, entender que com o passar do tempo, a realidade ela pode ser vista e sentida de formas diferentes, né? A partir do momento em que a psicanálise ela também desenvolve o aspecto do subconsciente, a gente pode perceber que ele influencia tanto quanto o consciente na vida humana. Porém, ele não é algo tangível, algo que a gente pode falar sobre, né?
mas está no plano do abstrato. Então, essas obras, elas muitas vezes também tentam retratar esse incognoscível, essas formas que vão dando luz à nossa experiência com o mundo. Então, a arte enquanto forma significante, né? Talvez ela também fechada em si mesma enquanto ao seu significado. Então, aí algumas considerações sobre a importância dela. Então, teve um filósofo, né, o Clive Bell, filósofo e crítico de arte inglês, ele vai dizer que ele vai ter uma teoria formalista da arte e vai dizer que em arte é relevante o sujeito que a aprecia. O valor da arte está precisamente em sua capacidade de produzir uma experiência estética no observador, né? Ou seja, essa obra, de certa forma, me afetar de algum jeito, criar comigo uma relação com o espaço aonde ela está, né? Enfim. E depois, Edvard Munch, autorretrato com a gripe espanhola, né? Um momento em que Edvard Munch estava doente com gripe espanhola, ele fez um autorretrato desse momento. Edvard Munch que é muito famoso, né, por uma obra chamada O Grito, né? Vocês podem pesquisar depois aí na internet, tá? E aqui algumas sugestões para vocês poderem, né, conhecer mais sobre o assunto, tá bom? Olha só, eu vou então liberar vocês para responderem as questões de acordo com, né, essas explicações, essas falas que eu tive aqui sobre o papel da arte para a vida humana, ok? Respondam lá e a atividade da semana está realizada.